Boa noite, então. Mais uma noite, mais uma semana aí, nossa aula número 2, trabalhando a disciplina de processos petroquímicos. Estamos aí com os alunos participantes, Rafaela, Matheus, Vanessa, os demais, esperamos que ao longo da noite ingressem. Caso contrário, como de praxe, vai ser feita a gravação da aula e essa gravação vai ser disponibilizada em até 48 horas. Mas a gente tem conseguido aí disponibilizar antes. Ok, legal, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês, então, a nossa tela. Então, hoje nós vamos na segunda aula. É isso que é importante os alunos, né, estarem sempre logando com o e-mail institucional da UBRA, porque eles receberam um convite, né, e esse convite, então, autoriza eles entrarem na sala. Aqueles que entram com o e-mail que não é o institucional, estes têm que pedir autorização para o professor para entrar. Olha aí que legal, a Jéssica já entrou direto, né, Jéssica? Tudo bem? Boa noite, professor. Consegui entrar direto. Que legal, show de bola. Aqui tu já estava na minha lista, viu, Jéssica? Show de bola. Semana passada conseguiu assistir a aula, tranquilo? Não, na semana passada não consegui participar. Hoje é a primeira aula. Tá, mas tu chegou a ver a gravação também, não? Sim, assisti, aham. Legal, isso aí. Show, gostou? Deu para assistir os vídeos, viu que eu botei um monte de link do YouTube lá para vocês assistirem bastante vídeo. Eu vi sim. Show de Bom, bola. essa disciplina, principalmente esse início, é muito interessante porque tem um material bem vasto na internet, como nós temos aí uma empresa brasileira, né, que faz uma boa exploração de petróleo, acaba que nós conseguimos aí materiais muito bons em português, né, e isso é muito legal, porque normalmente uns materiais um pouco mais diferenciados, às vezes a gente sofre um pouco para achar em português, né? Mas que bom que a gente tem conseguido, espero que vocês estejam aí curtindo. Lembrando, né, que é sempre importante, né, vocês darem os comentários, darem os feedbacks, né? Então, o professor começa agora a aula, né, às 19h, nós tocamos até às 20h30, daí das 20h30 às 21 horas, a gente vai ter um estudo dirigido que o professor passa sempre em todas as aulas, e depois, das 21 às 22, vai ter o TDE, né, que é onde vocês vão estar testando as habilidades, vocês vão estar aí colocando em prática um pouco do conhecimento adquirido aí durante essas duas primeiras aulas, a parte teórica, ok? Então, compartilhando a nossa tela agora. Tudo bem? Qualquer falha, qualquer interrupção que vocês tenham, por favor, podem pedir para o professor repetir, podem a qualquer momento interromper a aula, ok? Só deem um ok para mim, para ver que vocês estão ouvindo. Certo. Tudo certo, professor. Valeu, obrigado pela atenção de vocês, viu? Professor, respondendo também em relação ao último TDE, eu consegui fazer ele só hoje, porque eu tentei acessar o dia 10 e estava sem acesso ao link. O senhor disponibilizou depois, eu consegui fazer só hoje, daí. Perfeito. O que acontece? O professor, eu fui finalizar a aula, né, para disponibilizar já para vocês, e eu acabei fazendo a aula dia 10, né, de manhã. Daí acabou que eu parei, né, de receber respostas para poder formular o diagnóstico. Então, provavelmente, vai ter mais umas respostas aí que não foram contempladas, né, nesse primeiro momento, mas assim como tu fizeste, Matheus, deixa eu ver, acho que também teve uma outra colega que também fez, deixa eu ver. Acho que foi a Júlia. A Júlia, isso. Olá, Tiago, tudo bem, meu amigo?
Tiago acessou aí? Oxe, será que eu não permiti a entrada dele? Será que eu cliquei errado? Ah, não, entrou, Tiago Santana. Tiago, tudo bem, meu amigo? Ó, Tiago, é o tapsantana@rede.ubra.br. Depois tu aceita, por favor, lá o convite das nossas reuniões, e sempre que tu fores logar nas nossas aulas, loguem com o e-mail da Ubra para que vocês possam acessar direto, sem a necessidade do professor interromper a apresentação para poder permitir a entrada de vocês na sala, ok? Tranquilo, Tiago? Me ouve bem? Oi, professor. Tudo bem, meu amigo? É porque o meu... Tudo bem, ótimo. É porque o meu horário é diferente de vocês, então nesse horário eu ainda estou a caminho de casa. Eu acabei entrando pelo celular. Ô, rapaz, tu tá onde, Tiago? É que eu moro em Manaus, pessoal. É 1 hora de diferença. Então 7 horas para vocês aí, para mim aqui ainda é 6 horas ainda. E, rapaz, ainda tá no happy hour, né? Se não tivesse pandemia, né? Cara, tá tudo... É verdade, é verdade. Se não tivesse... Tá melhorando, professor. Não tá 100% ainda, não tá bom, mas deu uma boa queda aí nos casos. Tá melhorando. Se a população ajudar também, vai ficar bom. Pior. Aqui no sul estamos tudo de bandeira preta. Estamos tudo recluso em casa. Mas é isso aí, faz parte. Vamos lá então, pessoal. Bom, então, essa cadeira, então, mesmo que a gente retome as aulas normais, ela vai permanecer nesse modelo, tá? A sala de aula virtual é uma disciplina que não é cobrada presença. Então, por isso que a gente chama ela de categoria 17. Como tem alunos novos aí na turma, novos, né, que não participaram da aula passada, só vale a gente dar essa breve lembrança. Obviamente, como eu já expliquei em outros momentos, as gravações estão todas disponíveis, né, na forma de links. Então, a organização dessa disciplina, ela vai ser organizada sempre por trimestre. Então, o professor coloca sempre um aviso da aula, né, dispõe o material logo na sequência, e automaticamente, né, vocês vão tendo ali acesso aos conteúdos, ok? A avaliação também está tudo disponível no vídeo da primeira aula, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, o professor fica aí à disposição para qualquer momento estar retirando dúvidas aí, ok? Então vamos lá. O que nós vamos fazer hoje? Então, hoje nós vamos dar, então, um feedback, tá, da aula anterior, né? Vamos falar um pouquinho sobre petróleo e suas características, produção e processamento. Vamos falar do processamento primário do petróleo, do seu refino, processos, principais derivados e suas aplicações. Lembrando que esse conteúdo está dentro da parte 1, ou capítulo 1, que está disponível o livro que o professor preparou para vocês, tá? Está também disponível lá no aula, tá? Mas qualquer dúvida que vocês não encontrem ou precisem de ajuda, o professor também fica à inteira disposição dos amigos. Muito bem. Então, o que ocorreu, né? Então, peço desculpas, o professor, então, fechou essa aula no dia 10, que era o prazo final para a realização do TDE. Então, o que ocorreu? Grande Júlia! Júlia, tudo bem, Júlia? Vamos ver se a Júlia... Aqui, ó, Júlia Dutra. Isso, Júlia, confirma? Sim, confirma. Ok, Júlia, da próxima vez loga com o teu e-mail da Rede Ubra, ok? Ah, mas era para estar esse. Ué, será que tu não entrou com o teu Gmail? Às vezes acontece. Ah, pode ser então, talvez. Porque daí com o Rede Ubra tu consegue entrar direto. Não te dá nenhum problema de acesso à nossa aula. Tá bom? Tá, entendi. Próxima vez vou.
Obrigada. Valeu, isso aí, estamos juntos. Então, o que que... acho que foi a Júlia me mandou um recado, né, Júlia? Que tu foi acessar no dia 10, não era isso? Sim, aham. Isso, daí o que que aconteceu, Júlia? Eu estava explicando que o pessoal, eu tinha que fechar tinha que fechar o conteúdo da aula para poder estar apresentando, então eu acabei deixando indisponível ali o material, e em virtude disso, aí tu me pediu, daí eu acabei liberando, acho que também o Matheus acabou fazendo depois, então, obviamente, que nós tivemos aí, então, 80% da turma realizando, deu uma pequena atualizada aqui nos nossos índices, mas eu agradeço muito, né, o comprometimento, então, desses alunos, do Tiago, da Vanessa, da Rafaela, do Valmir, do Jackson, da Jaqueline, da Júlia, do Matheus, que também aí buscaram realizar atividade, né, que até o dia 10 eu tinha avaliado, e eram esses que tinham participado. É muito importante porque, que nem eu comentei na aula passada, tá? O processo de aprendizado, ele depende da vontade do aluno querer, né? Então, o professor vem aqui, dá os meios, o professor dá o aporte teórico e propõe os desafios, propõe as atividades. Mas o aluno precisa ter atitude para realizar, o aluno precisa querer, né, estar evoluindo, né? Então, parabéns aí para vocês que fizeram a atividade, e esperamos aí que na nossa próxima feedback do TDE a gente tenha aí 100% de efetividade aí na realização da atividade. Mesmo sabendo que não vai, tá? Mesmo sabendo que vocês não são obrigados a fazerem, ok? Jaqueline, como você está? Tudo bem, Jaqueline? Me ouve? Olá. Tudo bem, Jaqueline? Como é que está, amiga? Prof, é que eu não sei, assim, os outros colegas, mas normalmente a gente está acostumado a ter, no caso, até o dia da próxima aula para enviar a atividade, né? Daí, no fim, eu entrei na terça-feira, eu acho, para fazer, e daí vi que era até o dia 10. Na terça estava meio corrido, daí eu deixei para fazer no dia 10 mesmo, porque eu já tinha visto. Uhum. E aí, eu achei que fosse até a meia-noite, mas daí eu entrei, era umas 6h30 por aí, e aí já não dava mais para responder. Aí eu te mandei mensagem por isso. Não, mas, por favor, sempre façam isso, tá? Porque quando tiver isso de novo, o professor vai eu preciso fechar para poder preparar a aula, né? Então, eu preciso, porque é feedback, né? Então, o que acontece? Por que o TDE vocês têm 1 hora, né, para realizar no dia, né? Então, não precisa vocês fazerem a atividade na segunda, ou no sábado, no domingo, né? Ou em outro dia da semana. Vocês têm 1 hora, né, do dia de hoje para fazer. Então, das 9 às 10, é isso que vocês têm que fazer, né? Então, fazendo, eu sei, não, hoje eu tenho um compromisso, não deu. Não, tranquilo. Até porque a gente sabe, né, que vocês não são obrigados, né, a participarem. Mas aqueles que puderem participar, né, que consigam aproveitar o tempo. E o professor sempre vai dar um prazinho um pouquinho menor, porque eu preciso preparar, né? Como é um diagnóstico, eu preciso dar o retorno de vocês da atividade na próxima aula, é fundamental que eu possa ver o que vocês fizeram, né? Entendeu, Júlia? Mas sem problema, faz conforme a tua disponibilidade. Não, a gente sim. O objetivo é fazer depois da aula, né? Mas às vezes acontece que não. É o objetivo. Tá bom. Jackson, bem-vindo. Jaqueline, me ouve? Tudo bem, Jaqueline? Jaqueline não quer falar comigo. Deu uma boa noite. Jaqueline, só confirma para mim o teu e-mailzinho, só para ver se tu recebeu. O teu é jopereira, isso? @rede.ubra.br? Não é Jopereira, né? É do Jackson, professor. Esse é do Jackson, que o Jackson entrou direto, não precisou pedir autorização. Perfeito.
Qual é que é o teu e-mail, Jaqueline? Hello, Jaqueline. Aqui, ó, eu acho que é cruz.jaqueline, correto? Isto? Isso, já que então assim, ó, deixa eu te pedir um favor. Da próxima vez, loga com o teu e-mail da Ubra. Esse aqui, ó, o Cruz Jaqueline. Por quê? Por que que eu digo isso? Para você conseguir entrar direto na sala de aula, ok? Ótimo. Se vocês tiverem alguma dúvida de como acessar, quer ver? Eu vou fazer uma simulação aqui, ó. Deixa eu, ó, eu vou pegar um exemplo de uma turma, aqui, ó, o pessoal dando ok, ó, isso aí, tem que ser assim mesmo, pessoal, que daí da próxima vez vocês entram direto. Deixa eu só ver, ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Estão vendo aqui a minha agenda? Ó, todo mundo está enxergando minha agenda. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho as minhas aulas marcadas. Vocês estão vendo que eu estou logado aqui como Ubra? Ó, eu posso mudar, ó, eu posso botar logado como esse aqui. Entenderam? E daí o que acontece? Vocês viram que mudou toda a minha agenda aqui. Por que mudou? Porque eu estou logado com quem não é da Ubra, como quem não é da Ubra, né? Agora eu volto da mesma forma. Se eu entrar nessa sala aqui, ó, entrar no Meet. Quando eu entro no Meet, ó, ele vai pedir aqui, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui em cima, ó, Maurício Schmidt, ó. Se eu posso alterar a conta, ó. Eu posso vir aqui e alterar para outra conta. E é isso que eu digo que vocês têm que fazer. Quando vocês forem acessar, então, as nossas aulas, é importante que vocês certifiquem-se que vocês estão conectados como Ubra. Por quê? Para vocês terem autorização de entrar na sala. Daí vocês não precisam ficar pedindo para o professor o acesso. Tranquilo? Vamos lá, levantem a mão aí quem entendeu, por favor. Vamos lá, eu entendi, levantei a mão. Quem, ó, a Jaque entendeu, a Júlia, o Matheus entendeu, Vanessa entendeu, a Tiago entendeu e a Jéssica entendeu? Levanta a mão, Jéssica. Aí, show de bola. Obrigado, pessoal, muito obrigado, viu? Desculpem aí a brincadeirinha, mas é importante para a gente ter qualidade na nossa aula, né? Porque daí, senão a nossa aula fica sempre parando e daí, né, a gente não consegue dar a continuidade adequada, né, que vocês gostariam de ter, a qualidade de vídeo, a qualidade de aula, tá bom? Então, vamos continuar aí. Então, como a gente estava falando, agradecemos aí o pessoal que pôde participar, então, da nossa atividade. Primeira pergunta, né? Essa aqui, 100% aí dos que fizeram a atividade acertaram, né? Acidentes com navios que carregam petróleo acontecem, como ocorrido recente, 2019, do Nordeste brasileiro. E muitos desses acidentes são deste líquido escuro e oleoso sobre a flora e a fauna, assumem proporções devastadoras. Esses danos contra a natureza, dentre outros fatores, estão ligados à composição do petróleo. Em relação a essa composição, pode-se afirmar que o petróleo é, então, uma mistura de substâncias orgânicas, principalmente hidrocarbonetos, que... daí agora cortou aqui, tá? Mas essa aqui, acho que todo mundo acertou, então não tem por que a gente retomar ela aqui. Ok. Aqui aparece. Não, isso aqui é outro, né? Essa daqui, na realidade, ela não tinha alternativas, tá? O que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que ler, né, considere as afirmações sobre o petróleo e seus derivados e identifique as corretas. Então, vocês tinham que apresentar quais delas são corretas, que dariam um somatório, né? Não necessariamente precisaria somar, mas
O número 7 era o número que indicava as alternativas corretas. Então, o petróleo formou-se há milhões de anos, quando animais e vegetais marinhos foram soterrados e submetidos à ação do tempo, de micro-organismos de calor e de pressão elevada. Então, essa está correta. O craqueamento do petróleo consiste na quebra das frações mais pesadas, moléculas maiores, transformando-as em frações leves, moléculas menores, através de aquecimento e catalisadores. Essa também estava correta. Os alcanos, além de combustível, são matéria-prima para milhares de compostos orgânicos através da indústria petroquímica. Perfeito. Gasolina, óleo diesel, querosene, óleo lubrificante e álcool etílico são substâncias obtidas por destilação do petróleo cru. Não, o álcool etílico não é obtido, né, da destilação do petróleo. O Brasil é autossuficiente em petróleo e exporta o seu excedente. O Brasil até exporta, e o Brasil até é autossuficiente, mas lembram, né, que na aula passada nós falamos, né, até eu trouxe para vocês as justificativas, né, do porquê que o Brasil não utiliza o seu petróleo na plenitude, porque o nosso petróleo ele é um petróleo, na grande maioria, é um petróleo muito pesado. E esse petróleo, e as nossas refinarias são refinarias para petróleo leve. Então, o que ocorre? Cada refinaria no mundo, ela tem características específicas de processamento de petróleo. Então, essas características do petróleo, como, né, a sua densidade, quanto mais denso for o petróleo, menos frações leves ele tem. Então, uma refinaria, na sua essência, o primeiro passo dela é fazer essa separação das frações primárias, que são aquelas que vão formar, na sua grande parte, os combustíveis, né? E aquelas frações mais pesadas, elas acabam sendo, entre aspas, o resíduo da refinaria, que vai ser lá destinado para um óleo combustível, que vai ser destinado para asfalto, ou seja, para lubrificantes. É um óleo que vai ser menos rico, né, e com propriedades, digamos assim, com um valor de mercado menos interessante pelos volumes de insumos de menor densidade que a gente tem, né, que são os produtos que nós vamos ver hoje, quando a gente falar de refino. Então, em virtude disso, né, o Brasil ele precisa trazer esse petróleo de baixa densidade, principalmente do Oriente Médio. Por quê? Devido às características das suas refinarias. Então, por isso que esse 16 aqui não está correto, né? Ele até a quantidade que a gente extrai de petróleo equipara-se à quantidade de petróleo que as nossas refinarias consomem. Porém, o nosso petróleo ele não tem as características, as propriedades físico-químicas adequadas para o processamento na maioria das nossas refinarias. Então, o que acontece? A gente acaba trazendo petróleo de fora e acaba fazendo blendas, né? Ou seja, misturas com o nosso petróleo, com outras densidades de petróleo, para poder realizar esse processamento. Um exemplo, agora em 2017, 2018, a Refap passou por uma grande reforma aqui na parte dos fornos, que eles estavam, né, investindo em craqueamento, que é o quê? É permitindo com que o processo de refino ele receba um petróleo mais pesado. Então, a gente adaptou essa planta aqui do Rio Grande do Sul para estar recebendo esse petróleo mais pesado e, obviamente, né, essa etapa vai fazer com que tu tenha maior rendimento de diesel, de combustíveis, né, de nafta, entre outros produtos de menor densidade. Ok? Bom, essa daqui, né, a gente teve aí 83% acertou e 16% errou. Então, o cracking das moléculas, das frações médias da destilação do petróleo é hoje uma tecnologia empregada
na maioria das refinarias, porque aumenta o rendimento em frações leves, né? É para isso, não é para facilitar a destilação do petróleo, tá? Na realidade, a destilação do petróleo ela vai acontecer, porém, o que ocorre? Se tu não craquear os óleos mais densos, tu não vai ter um rendimento maior das frações mais leves, que é aquelas que saem lá em cima, né, que nós vamos hoje falar um pouquinho, ok? Então, isso, como eu falei, é um diagnóstico, é uma prévia, para que a gente pudesse aí ter uma noção de como é que vocês estão aí no tema. Bom, a decomposição de uma substância pelo calor chama-se pirólise, 100% da turma, ótimo, muito bem, isso mesmo. A próxima. A obtenção da gasolina a partir do petróleo é feita por destilação fracionada. Ótimo, muito bom, excelente. Aqui. Para compreender o processo de exploração e consumo, né, dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. O petróleo é um combustível fóssil originado provavelmente de restos de vida aquática acumulados no fundo dos oceanos primitivos e coberto por sedimentos. O tempo e a pressão dos sedimentos sobre a matéria depositada no fundo do mar transformaram esses restos em massa viscosa de coloração negra, denominados jazidas de petróleo. As informações do texto permitem afirmar que, então, tivemos aí 83% da turma acertando, dizendo que o petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas. E daí teve um que 16% respondeu: o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo. Não, pessoal. A longo prazo, sim, mas a curto, jamais. Por quê? Porque demoram-se milhões de anos para a sua formação. Né? A gente comentou isso, teve um quadro específico que nós falamos, no aporte teórico no início da aula. Certo? Alguma dúvida? Se não, seguimos. Vamos lá, então. A Idade da Pedra chegou ao fim, não porque faltasse pedras. A Era do Petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo. Sheikh Yamani, ex-ministro do petróleo da Arábia Saudita. É um local que tem um petróleo leve, um petróleo rico em frações mais leves, um petróleo que tem um valor agregado maior. Então, o estado de São Paulo, 20 do... Professor, eu tenho uma dúvida. Não sei se eu posso fazer agora, ou melhor fazendo depois. Não, pode fazer assim. A característica que esse petróleo tem deles serem leves ou não tem a ver com o tempo que eles estão já sedimentados ou tem a ver com os ambientes? Cara, tem a ver com tem a ver, fatores são inúmeros, tá? Fator de pressão, profundidade, tá? Por exemplo, o tipo de material que sofreu decomposição, né? E principalmente o tempo. Né? Então, como o processo de formação do petróleo é um processo anaeróbico, a gente vai ter micro-organismos que vão estar trabalhando, que vão estar ali no processo de formação desse petróleo. Tanto é que a gente brinca, por exemplo, onde é que nós vamos ter as futuras jazidas de petróleo daqui a 100 milhões de anos? Tu saberia me dizer? Quem falou foi Matheus, isso, Matheus? Foi eu. Não, professor, não saberia dizer. Não, dá um chute. Os lixões, os aterros sanitários, né? Se tu perceberes já o próprio resíduo orgânico, o resíduo sanitário, ele já libera o gás metano no seu processo de decomposição, né? E daí o que ocorre? Um aterro sanitário,
que recebe os resíduos domiciliares, né, os resíduos que a população produz, ele vai sendo, então, jogado obviamente, num local onde recebe tratamento, né, dos líquidos, onde recebe, né, todo um cuidado, mas ocorre o quê? Tu vais, aos poucos, né, soterrando ele, tu vai largando o resíduo, vai largando camadas de areia, e daí quando não tem mais espaço para te fazer a disposição do resíduo, tu acaba, né, indisponibilizando aquela área para qualquer outra atividade. Mas com o passar dos anos, aquele resíduo ele vai sofrendo um processo de decomposição anaeróbica, né, e com a formação, né, com a deposição de sedimentos com o passar dos anos, estamos falando de milhões de anos, não estamos falando de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, 200, estamos falando de milhões de anos. Então, é uma coisa, por isso que aquela resposta anterior, né, é a curto prazo, jamais, é a longo prazo. Então, voltando à tua pergunta, a composição dele tem muito a ver com o tempo também, né, e as condições, principalmente, de formação. Te respondi aí, Matheus? Não, respondeu sim, professor. Até eu tinha essa dúvida em questão da própria... Por exemplo, nosso petróleo aqui, em grande maioria, ele é extraído de plataformas que ficam no mar, né? Enquanto na Arábia é no próprio subsolo que eles extraem, não é do mar, né? Você poderia daqui a um pouco ter uma relação por lá ser algo mais novo ou ter condições menos agressivas ou menos intensas que aqui no fundo do mar, por isso que ele é leve e o nosso é pesado. Não, mas sabe que na profundidade do mar a pressão é muito maior ou algo do gênero. Tem um fator também geológico muito grande, né? Porque, por exemplo, a nossa costa, o cara que estuda lá, não sei se você chega a fazer aquelas disciplinas de geologia, né? Mas a gente tem a era de que, com a formação da Terra, a gente tinha um continente só, né? E daí ocorreu a separação desses continentes. Então, o Brasil, ele se ligava, né, na África ali, a gente tinha um continente único. E, obviamente, que esses processos de afastamento, de movimento das placas, né, continentais, fizeram com que a gente tivesse aí a formação dessas áreas específicas de contenção, porque muitas vezes o que ocorre? Tu tens a matéria orgânica, tu tens as condições adequadas para a formação do petróleo, mas como as rochas que estão sobre ele não têm a característica de rochas reservatórias, de contenção, tu acaba perdendo gás, tu acaba perdendo, né, a matéria orgânica que acaba, né, digamos assim, se dispersando nesse meio. Então, o que ocorre? Sim, um pouco do que tu falaste tem, obviamente, sentido, mas está muito mais ligado com o tempo, né, e com as características da matéria-prima. Mas isso tem livros, né, que me lembra depois que eu te dou uma orientada sobre alguns livros que falam sobre as características de tempo e formação dos petróleos. Isso é muito mais geologia do que engenharia química, tá? A gente, como engenheiros químicos, a nossa missão é só pegar o petróleo e separar, aplicar operações unitárias e especificar a matéria-prima, o produto final, né, para que ele abasteça o mercado. Essa é a missão do engenheiro químico, mas não é descobrir como é formado o petróleo, mas sim que ele é uma mistura de hidrocarbonetos que é essencial para a indústria petroquímica e para abastecer, né, o nosso mercado como fonte de energia. Mas já a geologia já vê a coisa um pouco diferente, né? Por quê? Porque o petróleo ele vai ser o óleo da pedra, né? O próprio nome já denomina. Então, esse óleo da pedra ele está muito relacionado com a história, né, com o tempo
com a cronologia, né, de como ele foi formado. Então, dentro desse questionamento aqui que a gente estava vendo, então, o Sheik, então, fez uma colocação de que a Era da Pedra deixou de existir, não porque não existisse mais pedras. Da mesma forma, ele cita o petróleo. A Era do Petróleo não, ela vai deixar de existir, não porque não vai ter mais petróleo, mas por outros motivos. Então, considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto, em diferentes contextos históricos e geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, o exemplo do que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da Era do Petróleo, estará relacionado, daí 100% acertou, então está relacionado ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia. Absoluto, corretíssimo, é bem isso mesmo. Bom, essa daqui, ela era um pouquinho mais complexa, né? E aqui eu percebi que o pessoal deu uma patinada, né? Por quê? Porque a química geral, né? A química básica, ela deve ter ficado um pouquinho defasada, né? Então, como é que funciona essa questão? Até o professor vai tirar da apresentação aqui. Então, o gás natural, embora também seja um combustível fóssil, é considerado mais limpo do que a gasolina, por permitir uma combustão mais completa e maior eficiência do motor. Tá? Bom, para vocês entenderem um pouco essa questão, é só vocês observarem o seguinte. Então, a gente vai ter o quê? Fazer um pequeno desenho aqui, só para a gente nos situar. Então, a gente pega aqui a câmara de combustão. Deixa eu... Opa, contrário. Preenchimento. Sem preenchimento. Então, aqui nós teríamos uma câmara de combustão. Lembrando que isso aqui está dentro de um cilindro. Deixa eu fazer a parte de baixo do cilindro. Que daí o que acontece? Que aqui vai ter o cardan, né? Deixar tudo isso como uma peça só. Então, um funcionamento do motor, como é que vai ser? Então, aqui, vamos colocar, aqui vai ter a admissão. Peraí, deixa eu fazer diferente aqui. É uma explicaçãozinha bem simplesinha para a gente poder mais ou menos entender um pouco aquele início ali. Então, mais ou menos um motor 4 tempos, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, aqui tu vai ter, então, desse lado aqui tu vai ter o combustível. Quem mais entra, né, dentro do motor? Porque a gente está falando de diz aqui, o gás natural, embora também seja um combustível fóssil, é considerado mais limpo do que a gasolina, por permitir uma combustão mais completa e mais eficiente do motor. Então, quando a gente fala do combustível, aqui pode ser tanto gás como a gasolina. Bom, o que esse combustível precisa para que a combustão ocorra? Além do combustível, o que mais o motor precisa admitir? Um comburente, uma energia de ativação, uma ignição?
Ah, o comburente. Quem seria o comburente? Oxigênio. Exatamente. Então, é óbvio que vai entrar com o ar, tá? Mas quem vai nos interessar vai ser os 20% de oxigênio, certo? É isso que nos interessa. Está presente no ar. Então, esse combustível ele vai ser, então, admitido. Então, automaticamente, esse pistão aqui, ó, ele vem aqui em cima, tá? E daí, isso aqui, então, baixa e o pistão desce. E quando esse pistão ele desce, tu tem o quê? Tu tem a admissão do combustível. Então, esse combustível ele fica aqui dentro, né? E daí, automaticamente, esse pistão começa a subir, obviamente que aqui fecha, tá? E o que, que nós temos? A gente vai tendo, então, o aumento da taxa de compressão, e aqui no meio, o professor esqueceu de colocar uma coisinha aqui no meio. O que, que eu esqueci, pessoal? Quem falou foi o Matheus. O Matheus estava falando, daí ele acabou parando de falar. O que, que eu esqueci, Matheus? Energia de ativação. Isso, quem é que fornece a energia de ativação aqui? A compressão, no caso, vai gerar uma energia mecânica. Não, o que, que tem aqui no pistão do motor? Né? Tem o pistão, tem a entrada aqui, né? A saída depois, e tem uma coisa que fica dentro, né? Acima Uma vela. Uma vela, né? Então, isso aqui vai pressurizando esse combustível e oxigênio, e aqui vai ter uma fagulha. Pá! O que, que é essa fagulha? Vai dar ativação, ou seja, vai permitir com que ocorra, então, a combustão. Então, o que, que vai acontecer? Quando dá essa queima, ocorre a explosão. Pum! E daí esse pistão vai gerar a energia química gerou, então, um movimento, uma energia cinética. Então, a energia química foi convertida a movimento. Obviamente que daí o que ocorre? A gente teve o primeiro tempo a admissão, o segundo a compressão, teve a explosão, e daí o que ocorre? Aqui dentro já não vai ter mais combustível e ar. O que nós vamos ter aqui agora? Depois que ocorre a explosão, o que nós vamos ter? Água e gás carbônico. Exatamente, é isso aí. Então, nós vamos ter exatamente isso. Vamos ter o CO2 proporcional à matéria-prima mais o vapor da água. E isso aí, vai ser então, né? Aqui vai acabar abrindo, e daí o pistão ele vai sendo levado para cima, e automaticamente o vapor da água e o CO2 vão ser, então, liberados para o meio ambiente. Né? Então, para que a gente compreenda agora o que ele disse ali, que o gás natural, comparando com a gasolina, é muito simples. Tá? Essa condição que a gente estava mostrando de um combustível e ar, né? Qual é a diferença que nós vamos ter da gasolina para o gás natural, pessoal? Qual é a diferença? Em termos de propriedades físicas. Qual é a diferença do combustível gasolina para o combustível gás natural? Eficiência energética, escoamento. É uma propriedade física bem simples. Quando a gente comparar gasolina... Um é líquido, outro é gás? Isso, perfeito. Vou botar GNV, gás natural veicular, tá? Então, a diferença é que esse aqui, então, vai ser líquido.
O outro, como o próprio nome já diz, né, ele vai ser, então, um gás. Por que esse aqui é líquido e esse aqui é gás? Qual é a diferença, pessoal? Esse aqui é em torno de C8. Esse aqui é em torno de C, ou seja, C1. Então, a diferença da propriedade física ser líquido ou gás tem muito a ver, então, com a sua massa molecular. Então, o que acontece? Quando a gente tiver uma condição de um gás metano, tá? E nós tivermos uma gasolina C8, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó. Aqui, vamos ver, eu vou fazer um desenho das moléculas para que vocês possam compreender um pouco o que ocorre, né, quando a gasolina e o oxigênio se misturam, tá? E automaticamente, o que ocorre quando o metano e o oxigênio se misturam. Então, quando a gente tiver o metano, que é o gás natural, basicamente é metano e etano, tá? Que vai ser um carbono. Se a gente for olhar a estrutura dele aqui, ó, em termos de espaço, ele vai ter essa estrutura aqui, tá? Ó, esse aqui é o metano, a gente olhando ele. Tá? Então, esse metano, ele vai dentro da câmara de combustão, ele vai se misturar, então, com o oxigênio, que vai ser o comburente. E como é que é esse oxigênio? Ó, ele vai ser assim. Então, os dois vão entrar em contato, certo? Aqui nós vamos ter duas substâncias gasosas, então a forma com que essa mistura vai acontecer é mais fácil do que quando nós tivermos, por exemplo, uma gasolina. Por exemplo, aqui a gente vai ter uma gasolina. Deixa eu estruturar essa molécula aqui a nível espacial. Então, aqui a gente vai ter uma molécula de gasolina. Estão vendo ela? Estão enxergando, pessoal? Sim. Então, ó, essa molécula de gasolina, veja bem, claro, aqui tu tem um carbono para uma molécula de oxigênio, né? Obviamente que, dependendo das proporções dos excessos ou não, tu vai poder ter mais, né, ou, né, a quantidade estequiométrica de oxigênio. Mas da mesma forma que a gente está observando essa molécula de oxigênio aqui, ela também vai reagir, né, com esta molécula, então, de gasolina. Tá? E onde é que o professor quer chegar? Aqui, tu precisaria o quê? A combustão também vai acontecer. Mas como tu tem um impedimento estérico provocado pela quantidade de átomos, pelo volume de material. Se nós formos olhar isso aqui numa dimensão 3D, olha como é que fica. Só para vocês terem uma noção de como ocorre, né, visualmente essa mistura. Aqui a gente teria, então, um metano e um oxigênio, que a gente teria, então, a gasolina e oxigênio. Então, desta forma, é esta mistura de combustível com comburente que vai, então, promover, né, a combustão, obviamente, desde que seja fornecida a energia necessária. Lembre-se que a gente está comparando ou uma queima com gás natural ou uma queima com gasolina, tá? Só para nós, então, situarmos o início desse exercício.
Assim, um número crescente de táxis rodam na cidade movido por esse combustível, ou seja, gás natural. Esses veículos podem ser reconhecidos por terem parte do seu porta-mala ocupado pelos cilindros de gás que contêm o gás. Um cilindro desses, com volume de 82 litros, foi carregado em um posto, numa temperatura de 27 graus centígrados até uma pressão de 6 atmosferas. Qual a massa natural nele contido, considerando o gás natural formado em mols por 50% de metano, 50% de etano? Qual é a diferença do metano para o etano? A diferença, pessoal? Metano tem quantos carbonos? É um carbono de diferença. Isso, então esse aqui vai ser quem? O etano. Ó. Então, se a gente for olhar a estrutura do etano, vai ser exatamente isso aqui. Ó. Então, basicamente, o gás natural é uma mistura, segundo o exercício, 50% composta por moléculas de metano, 50% compostas por moléculas de etano. Daí a questão evolui no sentido de qual, né, vai ser a massa de gás, né, contida nesse cilindro. Então, aqui, eu dei para você Professor, eu tenho uma dúvida. Claro. Na questão fala 82 litros e na resolução tem 87. É alguma conversão que é feita? Não, foi erro do professor. Foi erro do professor. Vamos arrumar isso aqui. Bem colocado. Deixa eu já... Foi erro meu aqui. Eu tava como eu tentando fiz- entender por Como eu que fiz tava agora de tão tarde, eu diferente. vi, eu logo entrei para ver depois, e eu percebi por que tem 87. E eu Porque o queria te perguntar professor essa aula, errou, mas campeão. Tá, vamos lá então. Vamos fazer certo agora. Então, Eu tava tentando entender onde eu tinha errado e não enxergava aquele 87 ali. fazendo com Então, 82 tu me deu 500 gramas, não sei se foi o valor que o colega achou também. isso, daí o que nós temos que fazer aqui? Aqui, isso aqui não, aquele primeiro Rzinho ali não faz parte da fórmula, tá? Deixa eu apagar aqui para não dar mais confusão, né? Já chega uma confusão que eu fiz. Mais uma não dá, né, pessoal? Assim, vamos dar cartão vermelho. Agora sim. Então, ó, PV igual a NRT. O que é isso? É a equação de estado. Né? Por quê? Porque nós temos uma substância no estado gasoso. Né? E essa equação de estado, então, cria uma correlação de pressão, volume, número de mols, a constante R e a temperatura. Bom, uma observação, essa temperatura ela tem que ser em Kelvin. Por quê? Porque a gente vê que o R está em Kelvin. Então, a nossa pressão P vai ser igual a quanto? 6 atm. Perfeito, essa está certo. Bom, o volume que nós vimos, 82 litros. Perdão, pessoal. Aqui, vejam bem, está em ATM, está em litros, está em ATM, está em litros. Ou seja, nós temos, sim, né, uma equivalência de unidades. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Se tivesse aqui em outra unidade, a gente teria que ajustar. Depois, número de mols é o que nós vamos precisar saber. Por que a gente quer saber o número de mols, pessoal? Porque a partir do número de mols, nós chegaremos ao quê? A massa do gás natural. Então, o primeiro passo é saber o número de mols. Nós temos o valor do R, está definido ali em cima, e nós temos o valor do T, que é 27 graus centígrados, mais 273, que vai ser igual a 300 Kelvin. Isso?
Perfeito. Agora, então, vamos aplicar a equação. Então, vamos isolar o N, N vai ser igual a P vezes V dividido por R vezes T. Correto? Estava multiplicando aqui, passou os dois para lá, dividindo. Então, N vai ser igual a pressão 6 atm vezes 82 litros dividido por 0,082 vezes 300, 2 atm vezes litro dividido por Kelvin vezes mol. Aqui é a unidade, né? Vezes temperatura. 300 Kelvin. Bom, o que vai acontecer em termos de unidade aqui, ó? Isso é muito importante, tá, pessoal? É fundamental. Então, este ATM está aqui em cima, ó. Deixa eu botar um vermelhinho. Vocês enxergam bem aí, pessoal? Sim. Sim. Então, ó. Opa, perdão. Então, ó. O ATM está aqui certinho. Em cima. Aqui tu vai ter ATM embaixo. Então, ATM vai cortar o ATM. Aqui vai ter litro em cima, dividido, né? Denominador. Numerador, perdão. Embaixo, denominador aqui, litro, fechou. Kelvin embaixo. Kelvin em cima. Então, esse aqui vai, então, cortar com esse daqui. Automaticamente, o que vai nos sobrar como resposta? Número de mols. Então, nós vamos ter 6 vezes 82 dividido por 0,082 vezes 300. Então, nós vamos ter 20 mols. Certo? Bom, essa foi a primeira parte do exercício. Aqui a gente, então, acabou descobrindo o número de mols que ocupa o cilindro. Certo? Bom, agora, o que é a segunda parte que nós temos que fazer? O exercício ele cita que 50% desses mols é metano e os outros 50% é etano. Então, se eu tiver 20 mols, quer dizer que eu tenho 10 mols de CH4 mais 10 mols de C2H6. Muito bem. Agora, o que nós temos que fazer? Descobrir. Mol é uma unidade de massa, correto? Porém, o exercício quer saber qual a massa de gás natural, né? A massa dita em gramas e não em número de mols. Então, nós vamos passar aqui. Então, a massa pH
4 vai ser igual, então, a 10 mols vezes. Bom, como que a gente faz para saber a massa do metano, pessoal? A gente tem que pegar o quê? Tem que pegar a tabela periódica. Certo? Então, tu pega aqui. Tabela periódica. Então, pegamos uma tabela periódica aqui. Essa aqui. Então, o metano e o etano são formados por carbono e hidrogênio. Então, nós precisamos pegar a tabela periódica e ver qual é a massa. Ó, aqui está dito como peso atômico, né, ou massa atômica. Então, é o valorzinho que está aqui embaixo. Então, qual é a massa do hidrogênio? Massa do hidrogênio, 1,008, ou seja, aproximadamente 1. Qual é a massa do carbono? 12,0011, ou seja, aproximadamente 12. Então, esta é a massa dos elementos carbono e hidrogênio. Então, a massa molecular do metano vai ser igual, então, a 12 vezes 1 mais 1 vezes 4. Isso aqui vai nos dar 16 gramas por mol, certo? Então, deixa eu só passar a formulazinha antes. Então, aqui vai ser o número de mols do metano vezes a massa molecular do metano. Então, a massa do metano vai ser igual a 10 mol vezes 16 gramas por mol. Aqui vai dar quanto? 160 gramas de quem? De metano. E a mesma dinâmica nós vamos fazer para o... Só que aqui daí vai ser C C2 H6. Então vai ser 12 vezes 2, 1 vezes 6. Então vai dar 24 mais 6, 32. Isso? 32. Aqui. 30, né, senhor? 30. 12. Perfeito. 30. Muito obrigado. Para ver se vocês estão ligados. Mentindo, pessoal. Errando mesmo. Aqui. Agora, então, vai ser os mesmos 10 mols, só que aqui vai ser, então, 30. Então, 30 vezes 10, 300 gramas. Certo? Então, qual a massa do gás natural? Então, a massa do gás natural vai ser igual a massa. Eu não mudei. É a massa, então, do metano mais a massa do etano. Oh, caramba! Natural vai ser igual a
160 mais 400 gramas. Perfeito, pessoal? Então, essa aqui é a resposta da resolução. Só queria compartilhar contigo, professor, que não errou sozinho, eu consegui errar a soma. Tomei errado a massa de 1. Não pode errar na prova, cara. Isso aí não pode, né? E minha defesa eu fiz na corrida antes da aula. Faz parte. É difícil. Às vezes... Eu também errei uma soma, mas eu errei 12 mais 4, eu botei 18. Mas entenderam, pessoal? Entenderam a dinâmica? Daí, ó, eu posso mudar. E se for 60% de metano e 40% de etano, o que tu vai fazer? Daí tu vai mudar as quantidades de mol aqui, né? Entenderam? Tem gente para entrar, né? Angel, boa noite. Tudo bem, Angel? Angel já entrou ou não? Tudo bem, Angel? Tudo. Que bom, Angel. Deixa eu te pedir uma coisinha, Angel. Só confirma para mim o teu e-mail. angelgoulart@redeubra.com.br. Isso aí. Angel, aceita o convite lá, porque daí, se tu aceitar, Angel, da próxima vez tu consegue entrar direto na turma sem que o professor autorize. Eu achei que eu tinha entrado com o e-mail da Ubra. Porque eu lembro que lá em modelagem o senhor falou que era para a gente entrar mesmo. Exato. Desculpa, não me liguei aqui. Acho que eu entrei logada direto. Exato, foi isso que tu deve ter feito. Porque a gente esquece provavelmente entrou com o teu Gmail. É verdade, entrei mesmo, olha aqui. Tô até vendo agora. É só porque daqui a pouco, se o professor demora para te autorizar a entrada, porque às vezes escuta, né? Porque dá um plim aqui, mas a gente conversando acaba esquecendo, mas daí... Não, mas na próxima, pode deixar. Valeu. Colega, a gente tá errando soma também hoje, tá tudo certo. Tá todo mundo errando hoje. Não dá nada, né? Segunda aula recém, né, pessoal? Começando o ano, estamos aí. Bom, então, acho que aqui... também, né? Só isso aqui depois eu vou tirar aquela apresentação de lá e vou jogar essa aqui de novo lá, tá? Para não ficar com erro. Daí vocês só não esqueçam de atualizarem, tá bom? Ok? Sim. Ótimo. Bom, então, pessoal, com relação a esse primeiro feedback aí, do primeiro TDE, acho que foi fiquei muito satisfeito, 80% da turma fez. É muito importante, porque são atividades que visam testar as habilidades de vocês, né? E eu vi que a turma foi bem, isso é muito bom, e a ideia é que a gente sempre vá evoluindo nesse sentido. Bom, então, agora sim, conteúdo da aula 2, né? E daí vem a primeira pergunta: onde está o petróleo, né? Então, o petróleo, portanto, será encontrado nas rochas chamadas de reservatórios, né? Assim chamadas, pois apresentam porosidade e interconectividade, características que lhe conferem permeabilidade. Então, uma rocha, tá, onde está o petróleo, é muito parecido com uma esponja, né? As meninas, eu acho que usam isso bastante, que são umas pedras porosas, que tu usa para lixar os garrão, para lixar os pés, né? Normalmente, esses salões de beleza, e as mulheres gostam de usar, sempre que a minha esposa, ela usa isso. É umas pedras que é para... E daí, se tu vê, ela parece uma esponja, aquela pedra. E os reservatórios de petróleo são compostos por essas pedras. São pedras porosas, e o petróleo ele fica ali no meio, né? Ele fica como uma esponja. Imagina uma esponja cheia de líquido, né? E deixa aquela esponja com líquido, tu aperta, o líquido sai. O petróleo é a mesma coisa, né?
sendo sua composição de arenito e calcarenito classificados como rochas sedimentares. Mas também podem estar em reservatórios naturais, fraturados de folhelos e alguns carbonatos. Então, isso é bem geologia, tá? É bem para que vocês compreendam, né, que a gente vai pegar o petróleo e vai estar no meio da rocha. Geologia na localização. Então, se vocês assistiram, tiveram a vontade de assistirem aqueles vídeos que eu postei na aula passada, teve um que era até de alunos, que foi um trabalho de geografia que eles fizeram, e daí eles mostraram o trabalho dos geólogos no processo de exploração do petróleo. Que eu achei assim, um vídeo bem bacana, feito por aquele grupo de alunos, um vídeo que mostrava o sismógrafo, mostrava, né, a ressonância, ou seja, mostrava como era feito, né, a exploração. Porque no passado o petróleo era uma questão, até eu indiquei vários livros para vocês, filmes para vocês assistirem, espero que vocês tenham assistido um filme no final de semana, né, onde, por exemplo, mostra que o petróleo antigamente até era uma questão de sorte, né? Tu ia fazer a descoberta e começava a perfurar e dava sorte. Mas hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia a geologia evoluiu muito, né? Então, o prognóstico feito pelos geólogos, geofísicos, que através de métodos geológicos identificam a bacia sedimentar nas condições ideais para o acúmulo de petróleo e as principais situações observadas que favoreçam a chance de sucesso na exploração. Que é a etapa mais cara do petróleo, pessoal. Tu ir nas profundezas, que nem aqui no Brasil. Hoje eu vou demonstrar mais uns vídeos para você. Hoje tem vídeo que é perfuração de petróleo, uma animação de perfuração de um poço em solo, e outro é perfuração de poço em alto mar. Vocês vão ver que no alto mar tu tem um desafio dobrado, né? Por quê? Porque tu tem as condições do oceano que oscilam, né? Que pode dar um temporal, muda a maré. Agora, quando tu está em solo, também, mas tu tem a dificuldade a menos, que é a questão das intempéries sobre o oceano, né? Mas com o estudo baseado em técnicas geológicas, será, né, indicado o ponto em solo ou mar para o processo de perfuração. Então, quando os caras resolvem, vamos perfurar, a probabilidade de achar é muito grande, né? Como daí tu vai fazer essa extração? Ok, está aqui o petróleo, está na rocha, já sei, as características da rocha batem, né? Foi feita uma avaliação, realmente foi identificado, ok. E agora como é que vamos extrair? Né? Uma vez estando o petróleo no subsolo, sua produção ou extração se dá, então, por diferentes técnicas. Que essa escolha vai depender muito da complexidade do acesso ao reservatório. Aqui tem um trecho que eu tirei do material de vocês, mas ele é um trecho que é muito rico desse material do Thomas, tá? Que ele fala o seguinte, ó: antes da efetiva produção, primeiro ocorrerá a perfuração, realizada através de uma sonda, onde a rocha é perfurada por uma broca existente na extremidade de uma coluna de perfuração, a qual consiste basicamente de comandos, tubos de parede espessa e tubos de perfuração, tubos de parede fina. Então, o que vai acontecer? Tu vai ter um tubo mais grosso e outro tubo que vai entrando por dentro, e ali vai começar o processo. No ano retrasado, o ano passado a gente ficou todo ele em casa, né? Mas no ano retrasado a gente teve, acho que a Jéssica deve ter participado, nós tivemos a semana acadêmica e veio o José Marcelo, que é da Petrobras, lá do Rio de Janeiro. Ele se formou aqui na UBRA junto comigo e ele foi trabalhar na Petrobras, e ele trabalha
na área de cimentação dos poços. Que isso vai ficar bem nítido quando vocês forem assistir os vídeos. Aqui eu falo um pouco também. Ó. Então, os fragmentos da rocha são removidos continuamente através de um fluido de perfuração ou lama. Ou seja, tu tem que ter um fluido para ir lubrificando, né, a rocha, e essa lubrificação, então, faz com que, né, esse material ali esfria a broca também, né, porque a broca vai atritando com a rocha e esse atrito vai aquecendo. Então, esse fluido ele vai ter duas funções. Uma delas é resfriamento e o outro é ficar removendo aquele material que vai sendo formado. Então o fluido é injetado, então, por bombas para o interior da coluna de perfuração, através da cabeça de injeção, o swivel, e retorna à superfície através do espaço anular formado pelas paredes do poço e a coluna. Então, ao atingir determinada profundidade, a coluna de perfuração, então, é retirada do poço e uma coluna de revestimento de aço de diâmetro inferior ao da boca é descido no poço. O anular entre o tubo de revestimento e a parede do poço, então, vai ser cimentada com a finalidade de isolar as rochas atravessadas, permitindo, então, o avanço da perfuração com segurança. Porque nesse processo de perfuração, tu também vai achando camadas, né, de outras rochas, mas também lençóis freáticos. Né? E se tu não tomar esse cuidado, tu vai contaminar, por exemplo, o lençol freático com petróleo. Então, tu imagina o seguinte, tu tem imagina uma grande sala, né? Agora, tu preenche ela de rocha. E quando tu faz uma perfuração, nada mais é tu ir avançando nesse espaço, né? E esse avanço vai atravessando as camadas e tu tem que garantir que esse poço ele não rua, né? Não se desmorone. Então, tu tem que ir mantendo ele consistente. Então, após a operação de cimentação, então a coluna de perfuração é novamente descida no poço, tendo na sua extremidade uma nova broca de diâmetro menor do que a do revestimento para o prosseguimento da perfuração. Partindo dessa sequência de informações, percebe-se que o processo de perfuração envolve diferentes fases e diferentes diâmetros de broca. Então, na figura 2, visto diferentes acessos, e aí vocês observam lá. Mas então, tu vai começando com um diâmetro maior e vai diminuindo e vai avançando, né? Aqui, então, é o vídeo que eu falei para vocês, muito interessante, ele é todo ele mudo, tá? Mas assistam depois, ele mostra que é uma perfuração em solo, e esse aqui é a perfuração em mar, tá? Muito bacana também, aconselho vocês assistirem os vídeos. Bom, produção, muito bem. Sabemos já o que é o petróleo, achamos o petróleo, acessamos o petróleo, agora vamos começar a retirar, a produzir o petróleo. Então, finalizado o poço, inicia-se a produção através do mecanismo de extração, como, por exemplo, gás em solução, porque muitas vezes o petróleo vai estar com gás. Então, quando tu chega lá nessa rocha, aquela rocha está que nem uma panela de pressão. Né? Se tu fizer um furo, sai aquela pressão por aquele furo. E é o que acontece quando tu vê alguns filmes ou vê alguns vídeos que os caras acertam a rocha onde está preso o petróleo e sai aqueles guichos de petróleo para cima. Mas é por quê? Porque ele está carreando não só o líquido, né, mas também, por quê? Porque ele está pressurizado com o gás metano. Isso também acontece, né, com água, né, quando a água está lá no subterrâneo, só que ela está pressurizada, ela está numa região onde tu tem muita rocha sob pressão em cima dela.
Então, uma das formas é gás em solução, outro é por meio de capa de gás, influxo de água, combinação ou segregação gravitacional, e consiste em diferentes técnicas. Então, estas consistem em diferentes técnicas para a retirada do petróleo da rocha. Então, cada uma dessas é um tipo, né, de técnica que se utiliza para esse processo. Então, a produção, né, que consiste da necessidade de outro material preencher o espaço poroso ocupado pelo óleo. Então, o que vai acontecer? Num primeiro momento, tu pode tirar ele com mais facilidade, mas à medida que tu vai evoluindo no processo, tu precisa adotar uma técnica de descompressão, que é causada pela expansão do fluido contido no reservatório e contração do volume poroso, né, que o que acontece? À medida que esse fluido vai saindo, o volume poroso ele pode ir contraindo e ele continua saindo. Ou deslocamento de um fluido por outro. Então, tu faz injeção de água, por exemplo, do mar, que é o que a gente faz aqui na bacia do pré-sal, e tu injeta a água do mar, e essa água do mar, então, carrega para cima esse petróleo. Bom, então, o que aconteceu? Esse petróleo, então, extraído, quando ele chega à superfície, ele tem que passar, então, por um tratamento primário. O que é isso? Ao longo da vida produtiva de um poço de petróleo, ocorre geralmente a produção simultânea de gás, óleo e água, juntamente com impurezas. Como o principal interesse é a produção de hidrocarbonetos, que é o gás e o óleo, haverá necessidade de o campo marítimo ou terrestre adotar instalações de produção chamadas de processamento primário, que separa óleo, gás e água com impurezas em suspensão e realiza o tratamento ou condicionamento dos hidrocarbonetos para que possam ser transferidos às refinarias. Obviamente que tu vai ter que tratar essa água, né, para reinjetar ou para descartar. Então, aqui mostra mais ou menos, então, os poços, tá? O manifold que ele une todos esses poços em um grande, né, recebedor desse fluido, e esse manifold, então, ele direciona para a separação, retira a água, que vai para o tratamento, e essa água pode voltar para o processo de extração, ou pode simplesmente ser, né, descartada ou reinjetada, né? Bom, aqui nessa etapa de separação, então, tu vai ter gás sob alta pressão, que vai ter que ser desidratado, né, e vai ser processado e é mandado, né, na forma de gás natural liquefeito, né, por isso que ele vai ser comprimido. Se ele tiver com baixa ou média pressão, então vai ser comprimido, desidratado e enviado, né, como gás liquefeito. E da mesma forma, o óleo ele vai ser tratado, vai ser novamente retirado mais água, e aqui a gente vai ter aquele desóleo, mas nada mais é o petróleo. Mas também, né, essa reinjeção pode ser feita com água ou pode ser feita com o próprio gás natural, né, que é o que a gente explicou antes aqui, com as formas de produção, né? Então, tu precisa, né, que um fluido tem que deslocar o outro. Ou pode ser um gás, ou pode ser, né, o próprio a água. Claro que a água é o ideal, por quê? Porque a água ela é abundante e mais barata. E daí aqui mostra esse videozinho, é muito bacana também. Vocês vão perder mais uma meia horinha assistindo os vídeos. Mas, pessoal, cara, é fascinante. O negócio é muito bacana porque tu enxerga, né? E é umas animações bem divertidas. Para quem é engenheiro químico, é excelente, né? Imagina que se tu for de outra área, tu não vai gostar, né? Mas, né, como é da nossa área, vocês vão amar. Pode falar? Eu olhei os vídeos hoje já, e essa semana eles são muito bons mesmo, assim, o vídeo é bem explicativo, uma linguagem bem técnica, mas é uma linguagem bem acessível, gostei bastante. Pô, que legal, cara, e é muito bom mesmo. Então, aqui eu trouxe uma matéria que ela é bem recente, né, que daqui fala, Petrobras utilizará tecnologias para produzir custos de produção de óleo e gás, para reduzir custos.
Então, tu vê, todo esse processo que a gente vê, que a gente fala, tem que existir o quê? Uma busca contínua por tecnologias para reduzir custos. Porque é aquilo, quanto mais tu gasta no processo, no tratamento primário, mais elevado vai ficar o teu barril de petróleo. E quando tu tem uma commodity, tu tem mais ou menos um patamar de preço. Não pode sair muito, ser muito acima daquilo ali. É que nem está acontecendo agora, né, com os combustíveis. Ninguém está pagando R$6 a gasolina. Cara, é que a nossa moeda está desvalorizada, né? Se tu vai olhar o preço da gasolina no Brasil ou o preço da gasolina nos Estados Unidos ou na Europa, o preço tem que ser o mesmo. Por quê? Porque é uma commodity. Só que os caras ganham em dólar, os caras ganham em euro, a gente ganha em real. Essa que é a grande diferença. Mas porque é uma commodity. E a questão é que o governo não está subsidiando. Então, se não tem subsídio do governo, as taxações continuam iguais, dá o que dá, né? Bueno, daqui fala um pouquinho, né, sobre a Petrobras, né, PETR4 aplicará tecnologias para reduzir o custo de produção de petróleo e gás, garantindo que a companhia prospere em meio à transição do setor de energia, rumo a menores emissões de carbono, disse o CEO da estatal, Roberto Castelo Branco. A tecnologia, então, pode diminuir o tempo necessário para a perfuração e produção de novos poços de óleo e gás, além de reduzir o custo de produção combustível com menor teor de carbono, afirma o executivo. Então, a Petrobras elevou sua meta para 2025 de esforços para captura de carbono para 25 milhões de toneladas por ano, ante 15 milhões de toneladas anteriormente. Então, melhorou as metas. Bom, e a refinaria? Estou quase finalizando aqui, pessoal. E a refinaria? Bom, então, o petróleo extraído, ele vai, então, para a refinaria. E lá, então, nós vamos ter o quê? O processamento do óleo cru, que vai ser basicamente, né, de 3 tipos. A destilação atmosfera, ou seja, na pressão atmosférica, uma ATM, onde grupos de frações são separados por diferentes pontos de ebulição, né, ou pressão de vapor, numa coluna de destilação. Depois, então, tu vai pegar a fração mais pesada dessa destilação atmosférica e vai, então, realizar nessa destilação atmosférica, tu já vai tirar produtos, tá? Então, os gases naturais, o nafta, as gasolinas, querosene, uma parte do diesel, aquilo que é mais pesado, então vai para a destilação a vácuo, onde é extraído no resíduo do fundo da coluna atmosférica mais frações leves. Então, o resíduo da destilação a vácuo é utilizado para a produção de asfalto ou complementação da produção de óleo combustível. E daí é aquilo, tem mais a questão do craqueamento térmico ou catalítico, que é com o intuito de quê? Aumentar o rendimento da destilação. Ela tinha essa questão. Então, o craqueamento térmico ou catalítico, onde é possível transformar frações pesadas do óleo em frações mais leves, ajustando o perfil da produção com as necessidades do mercado, então, consumidor. E aqui a gente fala, né, lista aí os principais produtos de uma refinaria, que vão aqui estão em ordem de ebulição, tá? Desde o gás residual, né, gás liquefeito de petróleo, até o asfalto. Bom, aqui mostra mais ou menos as faixas de temperatura de ebulição. Quanto, né, menor a temperatura de ebulição, né, nós vamos ter aí, né, menores cadeias de carbono. À medida que vai crescendo a cadeia de carbono, vai aumentando, então, esse ponto de ebulição. Aqui, só para curiosidade, né, trouxe aqui para vocês, em Pelotas, não é em Pelotas, é em Rio Grande, tá, próximo de Pelotas, nós temos a primeira refinaria do Brasil. Tá? Então, a primeira refinaria do Brasil, ela fica aqui, bem ali, né, quase no Uruguai, aqui mais para cá, ó, aqui é o Uruguai, ó. Então a refinaria fica em Rio Grande. No Porto de Rio Grande, aqui é o Porto de Rio Grande, que liga com a Lagoa dos Patos. São José aqui, né, aqui Rio Grande.
E aqui a gente tem, então, a primeira refinaria do Brasil, que era a antiga refinaria Ipiranga, né? Então, aqui está ela. Aqui está, de fato, as colunas de destilação, o forno, né, onde o processo. Então, chega o óleo, então, é aquecido e ali começa a brincadeira, né? Aqui uma vista dela de frente. Hoje ela se chama, né, Rio Grandense, Refinaria Rio Grandense. Aqui tem a plaquinha da FEPAM, aqui dá para ver a coluna de destilação e todas as operações envolvidas. O processo é bem complexo, tá, pessoal? Então, em resumo, os produtos obtidos em uma refinaria são produto acabado combustível, produto acabado não combustível e intermediários de indústria química. Então, o que o químico e o engenheiro vão definir dentro de uma refinaria? Os processos de refino, ou seja, chegou esse óleo, é um óleo brasileiro, é denso, quais são as operações? Como é que a gente vai separar? Essa refinaria não serve para isso. Então, a gente tem que fazer blends, entendeu? Então, essa é a missão do químico, essa é a missão do engenheiro. É vocês definirem as propriedades ali do petróleo e, em cima disso, a gente trabalhar para ter a separação, as conversões, os tratamentos e os processos, então, auxiliares. O que fica de leitura agora? Peguem aí, terminem, finalizem a leitura da parte 1, tá? Que daí, deixa eu ver aqui, ó. Bom, o TDE, o que vai ser o TDE? O professor deixou para vocês aqui, ó. O professor vai ficar agora com vocês, tá? Então, vocês vão ler o livro, vão ler finalizar a primeira parte da leitura e vão realizar também a leitura desse artigo aqui, tá? E o que vai ser o TDE? Esse TDE vai ser uma sala de interação onde vocês vão apresentar uma sinopse desse artigo. Vão dar, né, vão ler o artigo e vão dizer o que vocês, né, enxergaram do artigo, né, frente ao que nós já vimos na aula 1 e 2. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui direitinho onde é que nós estamos, aqui, ó. Um minutinho. Entramos aqui. E, ó. Então, que nem eu expliquei para vocês, a primeira parte aqui dá para fechar, Aqui, os encontros do primeiro bloco. As datas ali. Então, ó, primeira aula, blá, blá, segunda aula, tá aqui, ó. Então, a nossa apresentação, que eu vou mudar agora, tá? A leitura do artigo, e aqui, ó, vocês vão à sala de interação. Então, olá, amigos. Após a leitura do artigo, produção de petróleo e impactos ambientais, algumas considerações, você está convidado a apresentar na sala de interação uma sinopse com aproximadamente 500 caracteres, né, sobre o impacto da leitura do artigo frente ao conteúdo até agora abordado nas nossas aulas. Então, tem toda a beleza da indústria do petróleo, tudo bacana. Quais os impactos ambientais que isso nos dá? Então, aqui, ó, eu estou te dando um exemplo do que é mais ou menos 500 caracteres. É um textinho mais ou menos desse tamanho. Então, espero fazer a leitura, né, do que vocês vão escrever para mim através da sinopse em 500 palavras sobre o impacto do artigo. Professor, qual que é a incerteza de medição desse texto aí? Mais ou menos 10? Não, isso aqui tu faz assim, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó. Se tu pegar o Word... Não, mas... Eu não escrevo direto na caracteres plataforma. 490, 510 ou tem que ser exatamente 500? Não precisa ser exatamente. Mais ou menos 500. Que nem ali deu 580. Mas aqui, ó, quando tu pega um texto, vamos pegar um texto aqui, por exemplo. Pego isso aqui, coloco aqui e eu sempre faço tudo em Word, tá? Por que eu sempre faço tudo em Word? Porque se inventa de cair a internet, tu perde
seleciona, vem aqui em... eu acho que não é exibir, é revisão. Contagem de palavras. Aqui, ó. Caracteres com espaço, 299. Tá? Bom, finalizo aqui a gravação, vou ficar quieto agora, tá? E estou aqui. Qualquer dúvida, fico à disposição.